Gente boa, seguinte. Então eu quero identificar posições dentro do anel aromático e saber identificar elas. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um átomo do anel e nós vamos fixar ele como sendo o carbono 1. Certo? Nós vamos fixar um átomo como sendo o nosso carbono 1. Então esse carbono aqui que eu estou fixando em vermelho vai se chamar o nosso carbono 1. Cara, poderia ser qualquer um. Poderia pegar esse daqui, esse, outro, qualquer um deles. Vou pegar o de cima porque a representação fica mais legalzinha. Tá bom? Então, para todos os anéis aromáticos, nós iremos pegar esse carboninho de cima como sendo o carbono 1. Então tá aqui. Todos eles. Então, marcado esse camarada com o carbono 1, eu vou pegar uma outra combinação. Além do carbono 1, eu vou pegar mais um carbono que eu quero marcar. Aqui eu vou pegar o carbono do lado. Aqui eu vou pegar esse de baixo. Aqui a gente vai pegar esse de baixo. Aqui nós vamos pegar esse daqui. E aqui nós vamos pegar esse cara que está em azul. Certo? Então nós já definimos que esse carbono aqui de cima, o que está em vermelho, ele é o nosso carbono 1. Então esse cara é o carbono 1 para todo mundo. 1, umzinho, umzinho e umzinho, certo? Eu tenho que identificar quais são as posições dos outros, certo? Bom, nós aprendemos na aula passada que no caso de um ciclo, eu tenho que fazer uma contagem, certo? De modo que a contagem fica sempre nos menores valores da minha contagem, certo? Então, quando eu for contar carbonos, quando eu tenho a insaturação, a regra é a mesma. Quando eu tenho um ciclo, eu tenho que fazer uma contagem de modo que fique os menores. Então, se esse cara é o 1, para nós, esse do lado vai ser o 2, certo? Então, peguei, vou ligar dois radicais, esse é 1, esse é o 2. Se esse é 1, esse daqui passa a ser o 3. Se esse é 1, esse passa a ser o 4. Olha a caca que você não pode fazer. Se esse é o 4, fala, então esse é o 5. Não, esse não é o 5. Por que que não é o 5? Porque eu posso contar o ciclo pelo outro lado. Ó. Se eu contar no sentido horário, certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se eu contar no sentido anti-horário, 1, 2, 3. Opa, eu fico sempre com a possibilidade da contagem menor. Então, esse daqui também é 1 e 3. Logo, esse cara, ele não é 1 e 6. Ele é 1 e 2 de novo, para nós. Tudo bem? Por que que eu estou te falando dessas posições marcadas? Certo? Quem que eu poderia ligar aqui? Bom, eu poderia ligar um radical R. Certo? Poderia ligar um radical qualquer aqui. Radical, radical. Não interessa qual. Poderia ligar qualquer radical. Nessas posições. Certo? Eu ligando radicais nessas posições, aqui eu tenho uma combinação da posição 1, 2. Sempre que eu tiver dois radicais no nosso anel aromático e a combinação for 1, 2, então sempre que os radicais estiverem nas posições 1 e 2, radicais nas posições 1 e 2, no anel aromático, presta atenção nisso, é chamado de posição orto. Essa é a posição chamada de orto, que carinhosamente nós vamos chamar só da letra O. É a letra O, não é um teta lá da física não, hein? É a letra O. Tudo bem? Bom, agora eu tenho radicais nas posições 1 e 3. Então, radicais nas posições 1 e 3. Tudo bem? Radicais nas posições 1 e 3, nós temos a chamada posição meta. E por que que eu estou fazendo isso e estou te falando o que estava no início? Ó? Tanto faz qual é 1. Porque se esse fosse 1 e aqui eu tivesse outro sendo 2, ainda seria a posição orto. Certo? O que importa para nós é o número de onde estão os radicais. E não estarem em cima, na lateral ou embaixo. Certo? Eu tenho, o que importa para a gente são os números. Então aqui eu tenho radicais nas posições, radicais nas posições 1 e 4. Também tem um nome. Os radicais nas posições
Posições 1 e 4 é a chamada posição para. Posição para, que a gente chama carinhosamente de pezinho, certo? Então aqui onde eu tenho 1 e 3, eu tenho posições meta, Mzinho, 1 e 4, eu tenho as posições para, de novo. Opa, mas aqui é 1 e 2. Então 1 e 2, eu tenho a posição orto de novo, certo? Então tem a posição orto. Por que eu estou te mostrando isso? Porque dentro do anel aromático, sempre que você tiver dois radicais, você não tem a posição 1 e 4 e você não tem a posição 1 e 5. Você só tem, entre os dois radicais, você tem as posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4. E isso importa, certo? Isso importa para a gente quando nós entrarmos na nomenclatura daqui a pouquinho, na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Então, aqui, como que eu vou lembrar disso, Anak? Por que eu marquei o de cima, fui descendo e fui descendo? Certo? Para você brincar, certo? De você lembrar isso daqui. Então, você pode lembrar do quê? Posições orto, meta e para. OMP, orelha, mão e pé. Certo? Vai descendo. Primeiro a orelha, as posições que estão em cima, 1 e 2. Posições meta, desce um pouquinho, não é para deixar a mão para cima, é para deixar a mão para baixo, tá? Então, orelha, mão e, por fim, o de cima e o de baixo. Certo? O pé. Então, as posições orto, meta e para, você vai orelha, mão e o pezinho lá embaixo.